Olá, minha gente, estamos aqui de novo com o nosso programa Direitos na Rede, pela Rede PT, canal oficial do PT, pelo Facebook e demais redes sociais. Desta vez, como sempre acontece, você sabe, nós estaremos discutindo uma questão do interesse da cidadania, questão que, naturalmente, por assim dizer, diz respeito aos direitos fundamentais, como todos sabemos, compõem aquele núcleo de direitos que, por sua vez, compõem a base do Estado de Direito, da cidadania, da dignidade humana. É sobre temas relacionados com essas questões que nós discutimos aqui. E hoje não será diferente. Nós vamos falar de feminismo. E o título que a produção deu ao programa é Feminismo Petista contra o Patriarcado e o Capital. O título parece um pouco complicado, mas fique aí que você vai ver que não tem nada de complicado e tem tudo de importante. Para discutir esse tema, nós recebemos muito honrados a doutora Flávia Meziara, que é advogada, professora universitária, ativista de direitos humanos, feminista marxista e atual, recentemente eleita, secretária do Setorial de Mulheres do PT de Ribeirão Preto. É com a doutora Flávia, portanto, advogada, mulher, feminista, ativista, que nós vamos discutir, conversar, debater as questões mais relevantes suscitadas por esse movimento tão importante que é o feminismo. Doutora Flávia, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por sua presença aqui no Direitos na Rede. Eu que agradeço, professor, sempre uma gentileza estar na sua presença dialogar com você, né? Gosto sempre de destacar, reverenciar a importância que você teve na minha formação jurídica, né? Toda a admiração e respeito que eu tenho. Então, para mim é uma grande oportunidade estar na sua presença hoje aqui para falar de questões tão importantes. Olha, muito bem. O movimento feminista é um movimento polêmico porque é ao mesmo tempo que é uma teoria, ao mesmo tempo que é uma corrente de pensamento, é um movimento de ação que procura intervir na realidade com o objetivo de empoderar a mulher, de trazer a mulher para o centro das decisões, de tirar a mulher daquela sua tarefa antiga imposta pelo patriarcado, de cuidar dos afazeres domésticos e da criação dos filhos apenas, de trazer a mulher para o mercado de trabalho, para a política, enfim, para a ação no campo social, no campo público e não apenas no campo privado da vida doméstica. Esse empoderamento da mulher é uma luta que teve grande impulso no século XX. Já terá começado lá pelo final do século XIX, depois a doutora Flávia vai explicar para a gente isso tudo, mas o século XX é que o feminismo ganhou força, com algumas feministas importantes, sobre as quais nós vamos tratar aqui. Mas, em resumo, o feminismo, o que quer mesmo, é estabelecer a igualdade geral entre homens, mulheres, é superar a opressão que a sociedade machista e patriarcal impõe sobre as mulheres, inclusive com não só opressão, mas com discriminação, exclusão e violência. E, portanto, essa luta de todas as mulheres, que interessa a todas as mulheres, e aos homens também, porque as mulheres são nossas mulheres e nossas mães e nossas irmãs, e, portanto, essa é uma luta de interesse geral, não é uma luta de um gueto, não é uma luta de apenas um grupo, é uma luta pela dignidade humana, pela igualdade entre todos os seres humanos, pela igualdade radical entre homens e mulheres, porque não há nada, nem na natureza, nem na ciência, nem na filosofia, nem na lógica, nem na matemática, que comprove que homens e mulheres são uns superiores e inferiores aos outros. Portanto, o que se quer é justiça, o que se quer é igualdade com o movimento feminista, que ganhou força no século XX e entrou pelo século XXI com força total, e agora nós vamos ver o que é esse feminismo do século XXI e, inclusive, o que é o feminismo em Ribeirão Preto.
Doutora Flávia, quando eu falar alguma coisa errada aqui, a senhora me corrige, tá? Tudo bem. Mas eu queria, antes de nós começarmos o bate-papo, chamar um vídeo aqui na tela sobre o feminismo que eu acho que é muito didático e é muito importante que nós e todas as pessoas tenham contato com esse tipo de informação. Tiago Cavani, tá na bala aí para chamar o vídeo? Feminismo é tudo mimimi. Sou jovem, faço o que bem entendo. O fato de a mulher só poder votar em 1897, depois de 21 anos de muita luta, muitos protestos e greves, não tem nada a ver com feminismo? Você consegue se imaginar vivendo em um mundo em que garotas são obrigadas a se casar? Isso era muito comum no passado e ainda hoje acontece em alguns países da Ásia Meridional e da África subsaariana. Antigamente, na época da sua bisavó ou avó, as mulheres tinham que continuar casadas mesmo que estivessem infelizes. Elas não podiam se separar mesmo que o homem as traísse porque ficariam mal faladas. Isso só mudou em 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada. Ou seja, antes disso, mesmo que a mulher apanhasse do marido, ela não poderia se separar, nem procurar ajuda ou denunciar. Hoje, as coisas são diferentes. Em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que presta apoio àquelas que sofrem violência doméstica. Se você parar para pensar, foi há apenas 54 anos que a mulher passou a ter direito à herança e a requerer a guarda do próprio filho. Em relação aos estudos, durante muitos anos, as escolas para mulheres eram totalmente voltadas para o trabalho manual e doméstico. Garotas só puderam frequentar a faculdade a partir de 1879, e mesmo assim elas sofriam preconceito. Até a época da Revolução Industrial, a mulher só podia ser dona de casa, não havia outra opção. Foi a partir deste período que ela começou a trabalhar em fábricas. Ainda assim, ela precisou da autorização do marido até 1962. Você pode viver em um ambiente de liberdade absoluta e ignorar essas conquistas. Você pode achar que tudo isso é vitimismo. Pode até se conformar em ganhar menos que os homens, apesar de ter o mesmo currículo, ou fingir que não te assusta o fato de que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Se ainda assim você achar que toda essa história de feminismo é mimimi, é hora de dar replay no vídeo. Bem, doutora Flávia, nós temos tanta coisa para falar aqui que, olha, fazer o programa 1 e o programa 2, viu? Mas eu queria começar, como diz o Caipira, pelo começo, por uma questão conceitual. A gente ouve e lê, né, sobre várias formas de feminismo, né? O feminismo revolucionário, feminismo liberal, feminismo conservador, fala-se em ecofeminismo, feminismo marxista, o feminismo negro, enfim, várias, como é que chama aquele? O interseccional, né? Várias formas de feminismo, né? Ou várias vertentes. Essas vertentes todas, doutora, elas se reúnem, elas têm um ponto em comum, elas têm um ponto, digamos, de convergência que definiria assim, o feminismo, digamos, como ideia matriz e essas outras como ideias, como segmentos de um feminismo matriz, ou tem vários feminismos? Olha, é importante colocar, primeira coisa, o feminismo é uma luta política, tá? Uma luta política na busca de igualdades, de direito das mulheres,
como você bem colocou, contra a opressão, contra toda a discriminação e principalmente contra a violência que é perpetuada contra as mulheres, né? Mas aí quando ele vai para o campo da política, ele se ramifica realmente, né? Então essas linhas, essas frentes do feminismo, elas são diferenciadas. Cada uma pauta, foca num determinado objetivo, né? Você citou aí o feminismo radical, né, que nós feministas, né, por exemplo, eu que sou feminista marxista, né, com base no marxismo na questão de classes, né, que enfoca, que luta pela questão da mulher dentro desse enfoque da questão de classe, a gente, por exemplo, a gente combate o feminismo radical. Por que é o feminismo radical? Apesar dele pugnar também pela igualdade de direitos entre as mulheres, né, para que as mulheres ocupem mais espaço na sociedade, o feminismo radical ele não aceita as mulheres trans como mulheres. E tem a seguinte frase: se não tem útero, não é mulher. Então, nós que somos feministas, marxistas, que pugnamos pela igualdade de direitos, nós não aceitamos isso, né? Porque a mulher trans, ela é mulher e ponto, né? Então, não tem que existir essa segregação, essa discriminação dentro do feminismo, né? O feminismo liberal, por sua vez, ele se aproxima, como bem dito, né, numa linha liberal em que homens e mulheres devem ser iguais, é justamente o que a gente busca, mas sempre pensando na mulher, na busca, na ocupação do espaço de poder e ponto, né? Nós queremos as mulheres no espaço de poder, né? Como nós tivemos, por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff, isso foi muito importante, mas não é só isso, né? Nós queremos que as mulheres que estão na base ali da sociedade, as mulheres trabalhadoras, consigam se movimentar na sociedade no sentido de adquirirem mais direitos, no sentido de serem mais reconhecidas. Não adianta nós termos mulheres no poder, no campo do poder, mulheres dirigindo grandes empresas, se as mulheres trabalhadoras, se as mulheres negras, se as mulheres indígenas continuam sendo oprimidas, discriminadas, violentadas. Daí a importância de a gente destacar o feminismo marxista que trata de todas essas questões, né? Não adianta, por exemplo, eu dentro da universidade como professora, lutar pelos meus direitos enquanto professora, né, as questões relativas a gênero, se eu não me importo com a companheira que é faxineira ali da universidade, o que ela está passando, se ela está conseguindo se movimentar, se ela tem espaço na sociedade, se ela está tendo os direitos delas resguardados. Então, não adianta a gente ter um feminismo que enxerga só para aquilo que nos interessa, diferente do feminismo negro, né? Que aqui eu, no meu lugar de mulher branca, eu falo com muito respeito às companheiras, me coloco aqui uma mulher branca, mas é uma feminista antirracista, né? As mulheres negras, elas precisam do feminismo negro para o fortalecimento da questão racial da mulher negra, que é a mais oprimida, que é a mais violentada, que tem menos oportunidades na sociedade. Isso é uma questão secular que a gente sabe que vem com a questão do racismo. E é importante a gente colocar também que quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre o feminismo, as ondas do feminismo, a gente já é reportado lá para a Europa, né? No movimento sufragista, na Europa e tudo mais. E aí quando a gente vai resgatar, estudar mesmo o feminismo, a gente vê que essas ondas feministas são muito importantes, mas os livros que a gente tem que contar essa história foram escritos por mãos brancas. E se esquecem de dizer das mulheres negras que já lutavam, né, que já eram guerreiras, lutadoras, lutando ali por emancipação, já nos quilombos, né? A gente tem a Ada, né, que é a companheira nossa do PT, que ela fala que para ela o movimento feminista, né, principalmente o feminismo negro, surgiu no navio negreiro, né, quando as mulheres negras ali, né, na resistência, fazendo luta, resistência ali no navio negreiro, né, faziam as bonecas Abayomi, né, que elas fazem tanto para poder criar um ambiente diferenciado para os seus filhos e filhas, né, e de resistência ali, né? Então é importante destacar isso. O feminismo indígena, que é pouco falado ainda, né? Porque as mulheres indígenas também, elas são desrespeitadas nos seus direitos, né? Quando as indígenas, elas são obrigadas a sair do seu local de vida e ter que ir para a cidade, né, por conta de todas as questões que envolvem ataques aos indígenas, né, que a gente viu recentemente nesse governo aí, esse desrespeito, né, com o povo originário, terem que ir para cidades, né, na busca de trabalho,
Os homens indígenas, eles acabam entrando no sistema de violência também, que os homens também são vítimas do machismo, é importante a gente colocar isso, são vítimas do patriarcado também, né, mas de uma forma diferente, começam a agredir as suas mulheres também, né? Então é importante a gente colocar. Então, a questão dos feminismos, eles se encontram sim num determinado lugar, porque todas nós pugnamos pela igualdade de direitos, né, por mais espaço pelas mulheres na sociedade. Mas a gente não pode avalizar e compactuar com o feminismo que não aceita as mulheres trans como mulheres, né? E um feminismo que só pensa nas mulheres dentro dos espaços de poder, esquecendo-se das mulheres trabalhadoras, né? A gente viu nesse vídeo aí, né, colocando, né, que com a Revolução Industrial as mulheres conseguiram ir para as fábricas, mas isso não é só isso que a gente quer. A gente quer que as mulheres vão para as fábricas, que elas tenham acesso ao trabalho, mas que elas tenham acesso aos seus direitos, que elas sejam respeitadas, que tenham igualdade salarial, que elas tenham os mesmos espaços que os homens, os mesmos cargos, que sejam respeitadas. E ainda isso não acontece. Ainda não acontece, né? A gente precisa colocar que os salários ainda não são os mesmos em todos os ramos, né? Até mulheres dentro do espaço do poder, dentro de empresas também, ocupando espaço de poder em empresas, ainda há mulheres que não ganham o mesmo que o homem que estaria no mesmo cargo, né? Mas a gente sempre tem que pensar, né, nas mulheres trabalhadoras, né? Que estão na base aí da sociedade, que são muito importantes para movimentar tudo. Aí terminando por isso da questão da gente se colocar enquanto feminista marxista, né? Que é o feminismo que atenta e trabalha com a questão de raça, de classe, né, que são tão importantes para nós mulheres atingirmos aquilo que nos foi retirado quase que uma vida inteira, né, e que continua sendo retirado. Muito bem. Doutora, a senhora falou agora por último, né, da importância de se alinhar a um feminismo que a senhora chamou de marxista, e a senhora se apresenta como uma adepta dessa corrente. Eu queria fazer uma pergunta ainda conceitual para a senhora, doutora, que é a seguinte: o que é que fundamentalmente um feminismo marxista difere das outras vertentes feministas não marxistas? Porque, por exemplo, agora há pouco a senhora deu o exemplo de que a senhora é professora universitária, a senhora chega na universidade, mas precisa se preocupar também com a faxineira da universidade, saber as condições de vida dela, etc. A senhora disse. Um feminismo não marxista também pode se preocupar com as condições de vida da faxineira. No que é que um feminismo marxista e um não marxista difere na concepção do papel e das condições dessa faxineira? Como é que eles lutam ali? Qual a diferença da luta? Porque ambos estão querendo socorrer aquela pessoa, estão querendo incluir aquela pessoa, estão querendo melhorar as condições de vida daquela pessoa. Mas no que o feminismo marxista é diferente ao fazer isso? O feminismo marxista, ele é incisivo, ele é direcionado para essas questões das mulheres trabalhadoras, para a questão de raça. Ele é direcionado, ele é focado nisso. A gente trabalha com todas essas questões. Raça e classe. Raça e classe. Agora, o feminismo, como a gente disse, toda feminista, embora, mesmo as radicais que não aceitam as transexuais enquanto mulheres, elas buscam a igualdade. Mas elas é aquela igualdade liberal também, né? Que, precisamos estar nos mesmos lugares que os homens. E não pensam nas mulheres trabalhadoras, pensam nesse sentido liberal. Quero espaço de poder e ponto. Não pensam nas mulheres negras, não pensam nos trabalhadores. Não pensam. O ponto é esse, não pensam, não se preocupam. Não fazem as movimentações, né? Por exemplo, fazem eventos em lugares distantes da periferia, lugares não acessíveis para as mulheres trabalhadoras, né? Fazem eventos e discussões entre que a mulher trabalhadora, que a mulher negra, a mulher periférica, a mulher indígena não tem acesso, não consegue entrar no campo de discussão. Ao passo que o feminismo marxista, ele é focado, ele trabalha com essas questões de forma incisiva, é o objetivo do feminismo marxista, né? Essas questões de classe. Nós não vamos conseguir transformar a sociedade sem olhar para toda essa questão de raça, gênero e classe, né? Que é muito importante, é trabalhar com essas questões, né? Ter linhas de atuações nesse sentido.
né? O que difere do feminismo que só preocupa, tem feminismo que não se preocupa com as mulheres negras, que não se preocupa com as mulheres indígenas, que se preocupa com as mulheres brancas, somente com as mulheres brancas, vamos atingir o poder, né? E que trata, às vezes, só de pontos relativos à violência, à liberdade sexual, né? A postos de trabalho no aspecto do poder, de universidade, mas peraí, e a mulher trabalhadora, onde que ela se encaixa nisso? E a mulher negra, onde que ela se encaixa nisso? Nós não podemos nos esquecer. Então, o verdadeiro feminismo, ele tem que pautar todas as questões. E a gente entende, então, que o feminismo marxista é o que se encaixa mais nessas questões de pensar as mulheres em todas as classes, raça e gênero, e para a gente buscar essa igualdade, né, que a gente quer alcançar. Doutora, deixa eu refinar um pouquinho mais essa pergunta. Eu poderia dizer que o feminismo marxista, além de se preocupar com a mulher pobre, a mulher trabalhadora, a mulher negra, etc., portanto, com todas elas, a mulher trans, ele é um feminismo que, como direi, é um feminismo que também luta, não só para a superação das diversas formas de opressão, de injustiça, do patriarcado e tal, mas que de alguma forma luta, e aí de que maneira essa luta, para a transformação da sociedade? Sim, claro. E como, na prática, o que é que o feminismo marxista faz nesse sentido especificamente? Por exemplo, eu posso dar como exemplo o que a gente está fazendo agora, de antecipar o ato de 20 de novembro que a gente vai ter agora em Ribeirão Preto, né? Nós mulheres feministas marxistas, a gente sempre vai até as comunidades, né, para trabalhar com essas mulheres no sentido de fortalecê-las, no sentido de elas entenderem os seus direitos, se municiarem dos seus direitos, mostrar para elas que as trabalhadoras têm o poder de transformação social, né, que elas devem se apropriar desse poder e entender esse poder. Muito importante colocar aqui que as mulheres brancas, privilegiadas, que moram, né, em outras áreas da cidade, que são filiadas a partidos políticos, elas não devem chegar nas comunidades e entrar nas comunidades como aquele local fosse seu e olha, nós vamos te explicar direito. Não, primeiro pedir licença, que a comunidade é dos trabalhadores e das trabalhadoras que ali vivem, que ali lutam, é uma luta conjunta. Então a gente chega nas comunidades, oferece, olha, vamos trabalhar junto, né, companheiras? Vocês entendem os direitos que vocês têm, né? Vocês entendem a questão da violência doméstica que vocês sofrem, e aí, nesse sentido, essas mulheres que não têm acesso a essa informação, né, que vivem naquele processo mecanizado do trabalho, né, de trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, lavar roupa, cuidar da casa, às vezes nem conseguir cuidar dos filhos, né, entra naquele processo mecanizado de exploração, né, do trabalho, que elas não conseguem nem entender qual o local dela na sociedade, seus direitos. A gente, enquanto feminista marxista, a gente vai até as companheiras e começa a trabalhar essas questões. E aí começa essa libertação dessas mulheres, o entendimento do direito que elas têm. E aí elas começam a se inserir na sociedade e começar a reivindicar os seus direitos. Então, isso que é muito importante na prática, né? A gente, então, vai fazer o primeiro ato fora Bolsonaro, e dia 20, né, que é a Consciência Negra aqui em Ribeirão, nas periferias, nas comunidades daqui de Ribeirão. Nas comunidades que pleiteiam o direito à moradia, nas comunidades que estão em processo de reintegração de posse pela Prefeitura de Ribeirão, pelo Estado e pela União. Então, a gente vai até essas comunidades e fala, olha, você tem direito à moradia, né? Ainda que isso seja removida pela prefeitura, porque houve um processo, houve uma sentença, eles ganharam, você só pode ser removida de acordo com a obediência aos direitos humanos, né? Não pode ter a violência policial, você tem direito a ir para um local. Então, municiar as mulheres trabalhadoras e os homens também, mas estamos falando aqui das mulheres, dos seus direitos. E elas, quando elas têm acesso aos seus direitos e são fortalecidas, ninguém segura essas mulheres. E aí, essa base da sociedade, que é tão importante, que aí o marxismo pugna muito sobre isso, essa base da sociedade começa a se fortalecer, a se estruturar,
E aí partir, né, para aquilo que a gente busca, que é a revolução, né, o ato revolucionário das mulheres, né, delas entenderem então qual que é o local delas, o direito delas e se apropriarem das pautas. Doutora, eu poderia dizer então que a opressão à mulher é uma opressão que tem várias raízes. Sim. Né? Até cultural. Eu vi certa vez, não sei nem se eu vou pronunciar corretamente o termo latim, que mulher vem de mulhes, do latim quer dizer menos, menor. Né? Menor. Uhum. Tem uma raiz racial também, essa opressão toda, tem a raiz econômica, né? Então eu posso dizer que o feminismo marxista especificamente, ele põe em relevo essa opressão econômica que decorre da sociedade capitalista. Exatamente. Entendendo que a sociedade capitalista é uma produtora de desigualdades que precisa, portanto, ser superada. Exatamente. É isso que eu poderia resumir o feminismo marxista. Exatamente, por isso que a temática aqui do programa é feminismo petista contra o patriarcado e o capital, que são as formas de opressão da mulher, né? Então nós lutamos contra o patriarcado e o capital, o sistema neoliberal que massacra as mulheres, né? Que mata as mulheres, né? De todas as formas, né? Economicamente, sem espaço, sem direitos, sem direito à vida, né? A mulher é oprimida, violentada de todas as formas, né? Então, os nossos principais inimigos, então, são o patriarcado e o capital. Essa que é a nossa luta, né? Muito bem. Doutora, a senhora falou agora em feminismo petista. Sim. Tem alguma especificidade em relação aos outros feminismos? Nós falamos do feminismo marxista, do feminismo revolucionário, do radical, do ecofeminista, do feminismo negro, etc. E feminismo petista, o que é feminismo petista? Feminismo petista é o feminismo praticado pelas mulheres filiadas ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, né? É o feminismo de nós que somos filiadas a esse partido tão importante, né? Surgida da classe operária, né? Surgida de uma luta, né? Lá em São Bernardo do Campo, dos metalúrgicos, né? Pela nossa liderança, né? Que felizmente que foi vítima, né? Dessa opressão neoliberal, lava-jato, que foi o nosso ex-presidente Lula, né? Então surgiu das massas. Então o feminismo petista é isso, né? É esse feminismo que luta pelas trabalhadoras, que está ao lado das trabalhadoras, somos trabalhadoras, né? Estamos lutando pelos nossos direitos, mas sem nos esquecer das nossas companheiras, né? Que estão nos quilombos, as mulheres negras, as mulheres indígenas, mas sobretudo sobre as mulheres trabalhadoras. Então, o nosso foco das mulheres petistas é esse, essa luta pela mulher trabalhadora. Muito bem. Doutora, a senhora é favorável à mudança do PT para PTT, Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras? Sim. Olha, até para defender isso. Eu acho até que a gente é Partido das Trabalhadoras, né? E não dos trabalhadores, é Partido das Trabalhadoras, porque se for ver, é a gente que movimenta e sempre movimentou a sociedade, né? Mas lembrando que, de forma alguma, o feminismo, isso é muito importante colocar aqui, o feminismo não é contra os homens e nunca foi. O feminismo é contra o machismo e o patriarcado, né? Que nos homens e mulheres. Exatamente, que arrasa. Então, quando a gente vai entrar no campo da violência contra a mulher, por exemplo, quando a gente vai falar dessa questão, né? A gente fala da Lei Maria da Penha e tudo mais. A Lei Maria da Penha é uma lei de combate, de enfrentamento também a essa violência. E quando ela fala isso, ela fala de reverter esse processo da violência. Não adianta a gente ficar colocando homens na prisão, né, punindo homens, aí a gente vai chegar no outro assunto que a gente pode marcar uma outra data, né, professor, para falar do sistema penitenciário no nosso país, quem que está no sistema penitenciário no nosso país, quem que é encarcerado no nosso país, mas não adianta a gente ficar punindo e não acabar com a causa da violência contra as mulheres, que é o machismo, né, que são os homens sendo criados, né, gerações e gerações crescendo, achando, entendendo que a mulher é menos que eles, que as mulheres são objetos, né, que não têm direitos, né? Quando o senhor colocou na questão do patriarcado que a mulher, né, ficar dentro de casa cuidando da família, feminismo também não é contra isso, de forma alguma. O que o feminismo luta e pugna? Que lugar da mulher é onde ela quiser. Então não
tem problema, há um grande equívoco, né, por parte de mulheres da direita, da extrema-direita, de atacar o feminismo. Elas usam esse argumento. Eu quero ser sustentada pelo meu marido, eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos. Sim, se você quer isso e quer estar nesse lugar, ok. A questão que nós lutamos é que durante séculos esse foi o único lugar que nós tínhamos espaço. Era o único lugar que a mulher poderia ocupar na sociedade. Ela não tinha escolha. E outras mulheres não quererão isso. Exatamente. Se ela quer, tudo bem. Sim, sim. Tem que respeitar. Exatamente. Agora, nem todas querem. Exatamente, mas é isso que a gente diz. Se você quer estar nesse lugar, mas não está de forma violenta, obrigatória, ok, seja essa mulher. O que nós lutamos é que para você, inclusive, possa estar nesse espaço da forma que você está, de forma não violenta, né? Voluntária. Exatamente, voluntária. O que nós queremos é que nós possamos ocupar todos os espaços assim como os homens ocupam, né? E isso que nos foi renegado a vida inteira de forma violenta, né? Muito bem. Doutora Flávia, então tem mulher machista e patriarcalista? Tem. Tem muitas? Tem. E aí é uma coisa muito importante, né? O movimento feminista, ele coloca que as mulheres reproduzem o machismo, né? Porque se nós somos vítimas do machismo, né? Nós reproduzimos. Então, assim, eu sempre pensei dessa forma também, que as mulheres reproduzem machismo e reproduzem, né? Porque se elas foram criadas como os homens dentro de um ambiente machista, né? Elas vão repetir falas, elas vão repetir comportamentos, né? Mas que é o machismo estrutural. Exatamente, que é o machismo estrutural. Mas quando ela reproduz, diferente do homem que é machista, porque ele tem essa postura, né? Vamos colocar aqui pensando em termos do direito de forma dolosamente, né? Com a vontade, com a intenção de machucar, de violentar, de segregar. A mulher, quando ela reproduz, ela faz isso de uma forma a não a violentar e não atacar outras mulheres, porque ela mesma é vítima disso, né? Mas há mulheres fascistas, nós precisamos colocar isso. Há mulheres fascistas, há mulheres de extrema direita, que têm conhecimento sobre o que é o machismo, que têm conhecimento sobre o que é oprimir mulheres, que têm conhecimento sobre o que é violentar mulheres. E a partir do momento em que ela se coloca ao lado dos homens, né, que praticam esses atos de violência e opressão, sabendo daquilo, e reforçam esses atos, avalizam esses atos, e aí eu coloco que essas mulheres são machistas. Porque aí elas estão sabendo o que elas estão fazendo. E estão objetivando o resultado, que é oprimir aquela mulher, que é violentar aquela mulher. Né? E é perversidade. Né? Eu posso até ser muito criticada por essa fala, mas a gente começa a perceber, né? Por exemplo, a gente teve... esse pensamento começou a surgir, né? Quando teve a deputada, a Carla, não me lembro o sobrenome dela, inclusive ela é daqui de Ribeirão. Naquele momento em que o Bolsonaro... foi numa determinada cidade. Isso, a Carla Zambelli. Muito obrigada, professor. Ela estava com o Bolsonaro numa viagem e foi aquele ato que o Bolsonaro agrediu uma jornalista, uma mulher, né? O presidente agrediu uma jornalista porque ele estava sem máscara, ele chegou sem máscara, né? E aí ele começou a agredir a mulher jornalista, né? E aí o Bolsonaro tirou a máscara, né, para validar aquele ato dele, né, de dizer o que eu faço o que eu quero, não preocupada com a questão da pandemia, e a jornalista interpelando ele. O que a Carla Zambelli fez? Ela estava de máscara, ela olhou para os outros homens que estavam ao lado deles, todos parados. O que ela fez? Vendo o presidente da República atacar uma mulher, atacar uma jornalista, o que ela fez? Ela tirou a máscara, num gesto, então, de avalizar a conduta machista e agressiva daquele homem opressor. Então, aquela mulher, ela praticou, sabendo também aquele ato de violência, de machismo e de desrespeito a outra mulher que estava diante dela. Então, ela se aliou ao homem dolosamente com intenção de violentar e de oprimir aquela mulher, né? É lógico que isso, se a gente for colocar em termos de porcentagem, de números, isso é muito pequeno. Quem massacra as mulheres, quem oprime as mulheres, quem violenta as mulheres, quem mata as mulheres são os homens, tá? Mas a gente não pode dizer... Mas não todos, né? Não todos. Não todos. É o patriarcado. Quando a gente fala os homens, é o patriarcado, né? E sempre quando a gente vai falar de violência contra a mulher, a gente fala que a gente trabalha com números e não com conjecturas,
São estatísticas, né? Isso é comprovado. Comprovado. 11 estupros a cada... Não, um estupro a cada 11 minutos. Praticado. É estatística, são números. Não é opinião. Não é opinião e não é, eu odeio homens, eu vou achismo, né? E aí, quando a gente vai falar da Lei Maria da Penha, né? Que a gente vai explicar, é importante a gente sempre explicar, né? Que a mulher é a vítima, né? Sempre a mulher que é a vítima nessa situação de violência doméstica. Mas não é só o marido, não é só o namorado que pode ser o agressor, né? O pai, o irmão, né? Esses dias eu estava exemplificando, sempre com uma relação de afeto familiar ali. Por exemplo, eu tive um caso esses dias de 2 meninas que moravam numa república, né? E uma começou a agredir a outra fisicamente, né? Então, era uma mulher, né, sendo vítima de outra mulher, né, num contexto familiar. A gente conseguiu uma medida protetiva, mas veja bem, estatisticamente, é uma mulher que pratica-se a violência doméstica contra uma mulher, ao passo que os dados são que os homens praticam esse ato de violência, né? De novo, dizendo que é o patriarcado, né, que é o machismo, que faz toda essa construção que nós precisamos acabar. Por exemplo, o senhor, né, professor, você é pai de um menininho, né, na educação desse filho, né, explicar para ele o valor da mulher, os direitos da mulher, para que ele não cresça também numa reprodução do machismo. A gente precisa mudar essa postura. E aí tem que pegar a criança, conversar, exatamente, explicar. Exatamente. Olha, mamãe não é para ficar só na cozinha, ela tem que trabalhar porque é direito dela. Pai, exatamente. Nós somos iguais, né? E a questão que hoje também os homens estão trabalhando, né, a masculinidade tóxica, né? Porque, de novo, os homens são violentados também por essa estrutura, né? Então, você também não dizer para o seu filho, o homem não chora. Isso violenta o homem também, isso cria uma brutalidade nele, né? E aí, a mulher é o primeiro alvo, porque ela é frágil. Eu sou homem, eu sou macho, eu tenho que resistir, eu tenho poder, então ela não é nada. E aí a gente chega na misoginia, nesse termo misoginia, que é o ódio à mulher, né? Que a legislação penal ela foi se transformando através da luta feminista, que é muito importante, de agravar crimes que tem de pano de fundo o gênero, né? O fato de sermos mulheres, né? O feminicídio, né? A mulher ela é assassinada, ela é morta porque para aquele homem ela não é nada. Ela não é nada, ela tem que servir a ele. Se ela não serviu a ele da forma que ele queria, eu vou matar. Eu mato, né? Então é essa a questão, né? Muito bem. Você que está se ligando agora aqui no nosso programa Direitos na Rede, nós estamos conversando sobre feminismo com a doutora Flávia Meziara, que é advogada, ativista de direitos humanos, professora universitária, é feminista, marxista e é a secretária do setorial de mulheres do PT de Ribeirão Preto. É uma notável advogada que se notabilizou também por atuar naquele caso emblemático da Luana Barbosa, que era uma mulher pobre, da periferia, negra e lésbica, que foi espancada covardemente pelas forças repressivas do Estado e acabou morrendo. E a doutora Flávia Meziara foi a advogada que defendeu os interesses da Luana Barbosa e da família dela, nesse caso emblemático que ganhou projeção nacional. É com a doutora Flávia, portanto, que nós estamos conversando agora aqui. Doutora, a senhora é a secretária do setorial das mulheres do PT de Ribeirão, foi recentemente eleita aí há um mês. E o que é que nós temos por aí, doutora, na sua gestão à frente dessa secretaria? Quais os planos, quais os objetivos, enfim, como diria o Lenin, que a senhora admira tanto. O que fazer agora? Muito trabalho pela frente, né? Nós temos 4 anos de gestão, né? Eu estou como secretária e temos um coletivo de mulheres que foi eleito também, né? De 10 mulheres.
Temos mulheres, assim, acho importante destacar, né, mulheres que estão na construção do partido há muito tempo, e já que a gente está, né, próximo ali do 20 de novembro, e que a gente tem que colocar aqui, né, como feminista antirracista, que nós temos que lutar também para que não seja só o 20 de novembro, sejam todos os dias. Então eu faço questão de mencionar, destacar aqui, que faz parte da secretaria Adra Bezerra, Silvia Seixas, Silvia Diogo, Regina Brito, que foram mulheres que construíram o Partido das Trabalhadoras aqui em Ribeirão Preto, são mulheres de muita luta, né? E aí eu peço licença, né, de estar falando aqui também, não em nome delas, né, mas enquanto secretária representando. Nós temos muito tempo para lutar, muitas coisas para fazer, né? Mas as principais dela primeiro, né, as mulheres petistas irem até as comunidades para fazer esse trabalho de base, formação de base nas comunidades, nas periferias, com todas as mulheres, com as próprias mulheres petistas, né? Professora, a gente tem muitas mulheres filiadas, a gente tem quase 2.000 mulheres filiadas no diretório de Ribeirão Preto, né? Então fazer o resgate dessas companheiras, né? Apesar de que essa votação da Secretaria de Mulheres, a gente conseguiu já fazer uma movimentação importante, já conseguiu trazer companheiras que estavam afastadas, né, para participar da secretaria, das reuniões, para participar ativamente, né, na construção da política petista e também na sociedade, né? Então esse resgate, esse fortalecimento dessas companheiras, filiar novas mulheres, né, para fazer essa luta petista, essa luta marxista, esses cursos de formação tão importantes, né, para empoderar. Esse termo de empoderamento é tão importante, né, mas é um processo, né, muito longo de empoderamento das mulheres sobre as questões políticas, os direitos que elas têm, né. Dar apoio, né, às nossas companheiras que são vereadoras, né. A gente tem na Câmara dos Vereadores aí, a gente tem uma vereadora da Juventude, né, que é a Duda, temos a Judete, que é a vereadora, a Silvia Diogo e a Adra, que são co-vereadoras. Então, e ativistas, né, sociais. Então, apoiar e fortalecer esses mandatos tão importantes para a gente na cidade, né. Uma das práticas que a gente já teve nesse sentido foi apoiar a Duda Hidalgo, né, diante, né, da prática machista, né, da Câmara dos Vereadores, dos homens vereadores da Câmara com relação a ela, quando ela se posicionou num ato público, né, foi essa a gravidade do machismo, né, professor? A gente pode pegar esse gancho do caso da Duda de novo e explicar de novo a questão do machismo estrutural, né? O fato da Duda ter dito que o projeto dela não havia sido aprovado, um projeto que é voltado para as mulheres, saúde pública das mulheres, porque havia machismo dentro da Câmara de Vereadores, nas sessões seguidas, os homens, os vereadores, atacaram, violentaram ela politicamente. É outra questão muito forte que existe, é a violência política contra a mulher. Então, veja só, nós mulheres já fomos tão apartadas, né, de estar nesses espaços de poder. É tão difícil a gente alcançar, ainda é muito difícil. E quando a gente alcança, nós somos violentadas. Há números gritantes de violência verbal e física contra mulheres parlamentares, né? E Duda foi violentada, né? Ao invés, então, dos homens ali, da Câmara de Vereadores, se reunirem, né, para dialogar, para entender o porquê da fala e se reconhecer como estando numa estrutura machista, o ataque foi a forma deles se colocarem, né? Então nós, enquanto secretária, nos colocamos à disposição delas, acompanhamos depois as outras sessões, né, de votação, fomos até a Câmara, né, nos manifestamos, né, e me parecia que alguns projetos da vereadora estavam começando a ser engavetados e a gente se colocou, que a gente está acompanhando. Se for um boicote ao trabalho da vereadora por conta dessa questão, nós vamos nos colocar, né? Porque as mulheres, elas têm que se colocar fortemente, né? E a gente vai se colocar, né? Então, o trabalho da secretaria vem nesse sentido. São várias linhas de atuação, né? Mas, principalmente, né, é o trabalho com as companheiras petistas, trazer mulheres mais para lutar com a gente. E os cursos de formação, que são muito importantes, né? Formação política, formação de base, a luta de base é muito importante, né? E também trabalhar questões, né, de violência, né? O caso da Luana, a gente é importante colocar que Luana era uma companheira nossa do Partido das Trabalhadoras. Ela era afiliada ao PT? Ela era afiliada ao PT, né? Uma companheira nossa, né? E que foi brutalmente assassinada, né?
O caso da Luana teve repercussão internacional, né? A ONU emitiu um relatório colocando Luana, infelizmente, está ao lado, o seu nome está ao lado de George Floyd, como um dos casos de violência estrutural, né, de racismo estrutural por parte do Estado. Então, o caso Luana teve proporções internacionais por conta de sua gravidade, né? Então, Luana foi espancada à luz do dia, né, no Jardim Paiva, onde ela morava, com seu filho, né? Ela estava com seu filho de 14 anos à época. Ela estava indo levar o filho para fazer um curso técnico, porque Luana, né, como toda mulher trabalhadora que era, acreditava na educação, né, como uma forma de emancipação e para que o filho dela não tivesse a mesma história de opressão, de segregação que ela teve. E ela foi abordada por 3 policiais militares, né, e ela exigiu o seu direito de ser revistada por uma policial militar feminina, né, e num ato de reação, veja só, uma mulher contra 3 homens de mais ou menos 1,80 m cada um, né? A algemaram, né? É importante colocar porque o movimento negro, né? Os ativistas do movimento negro, eles fazem essa colocação muito triste e muito forte, mas que é a realidade, e que nós, como somos brancos, a gente não tem essa capacidade de perceber, por isso, portanto, a importância do ativismo negro, do feminismo negro, para trazer para a gente coisas que nós, enquanto brancos, não percebemos, porque não é com a gente que acontece. A Luana, ela foi algemada, né? As 2 mãos para trás, os 2 pés, e colocaram uma terceira algema ligando os pés às mãos. Ou seja, uma companheira do movimento negro disse, ela foi amarrada como os escravos eram amarrados, só que com algema, né? Isso me toca muito, me deixa muito assim, porque o caso dela é muito cheio de violência. E essa mulher foi jogada dentro de um camburão desta forma, né? E ela sofreu lesões na cabeça, porque eles bateram na cabeça dela, né? Ela morreu em decorrência de traumatismo craniano, né? A sentença de 1º grau, né, pronunciou, ou seja, o que significa isso? Analisou o caso e entendeu, então, que esses policiais devem ser julgados por júri popular, né? Analisou ter sido um crime triplamente qualificado, porque Luana não teve chance de defesa, né? Foi atacada, foi torturada e por questão de vingança, porque ficou claramente ali evidenciado, né, a questão da vingança. E, no entanto, os advogados dos policiais recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, infelizmente, é importante a gente colocar aqui mais uma situação de racismo estrutural, né? A gente também não pode esquecer que o caso de Luana é um caso de lesbofobia. Luana era lésbica, então ela também foi morta por essa questão racial, questão de lesbofobia, criminalização da pobreza, o local onde ela morava, porque negros e negras que moram na periferia, que são lésbicas, para a polícia militar, são bandidos e merecem ser o quê? Atacados, né? A repressão é isso que a gente precisa falar, né? Não tem que ser outro discurso, né? No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, infelizmente, eles mantiveram a pronúncia, né? Porque não há como negar que teve autoria do fato e a ligação entre a autoria e a morte de Luana, mas eles retiraram todas as qualificadoras no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que significa isso? Eles não entenderam que a Luana foi brutalmente espancada, não entenderam que ela não tinha chance de defesa, eles entenderam que foi ali, né, dentro do contexto, ou seja, resumindo, quase que culpabilizaram Luana por tudo o que aconteceu. E mais, criminalizaram a pobreza ao dizerem os desembargadores, né, na audiência, né, que nós vamos fazer a sustentação oral, de que o local era a boca de fumo, né, então que os policiais, né, estavam ali, faltou de chamá-los de heróis, né, porque a população, quando viu a Luana sendo atacada, a população, a comunidade que a conhece, que conhece mãe de Luana, que conhece a família, que sabe que são trabalhadores e trabalhadoras, que aí é importante o feminismo marxista de novo, né, foram lá, saíram em defesa, e também porque estão cansados da polícia chegar lá e bater, né,
reprimir. E aí o Tribunal de Justiça colocou ali como os policiais que eles que estavam precisando se defender, na verdade, né? Então agora estamos em estudo em sede de recurso especial, STJ, né? Então é um caso de muita gravidade, que a gente precisa de mobilização das pessoas e a Secretaria de Mulheres do PT está fortemente empenhada, né? Eu, coincidentemente, sou uma das advogadas do caso. É importante destacar que a gente tem o Dr. Daniel Ronde, que é advogado também, e temos 2 mulheres negras advogadas que atuam no caso, aqui Dina Alves e Soraya da Rosa Mendes, né? Muito importante tem a atuação do GLE10, né, do pessoal do GLE10, né, tem muitas pessoas envolvidas nessa causa da Luana, né? Muito bem. Doutora, agora há pouco a gente falava que a luta feminista teve um grande impulso no século XX, e no século XX uma famosa e filósofa pop, a Simone de Beauvoir, é apontada como ícone dessa luta feminista, etc. Ela disse certa vez, a mulher, eu não sei se eu vou reproduzir corretamente a frase dela, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Sim. O que ela quis dizer com isso, doutora? É porque a Simone de Beauvoir, com essa frase, ela quis dizer que a mulher, né, nessa questão dessa questão da opressão, ela tem que lutar, né, para reconhecer os seus direitos, para se reconhecer como mulher e o seu lugar na sociedade. Se afirmar. Né, se afirmar, né? E aí, essa frase da Simone de Beauvoir, né, embora no contexto europeu, ela branca, a Simone de Beauvoir, ela também, né, dentro do privilégio dela, da classe dela e da cor da pele dela, ela também sofreu muito, né? Todo mundo fala, professora de Sorbonne, ela foi vítima de machismo em Sorbonne, ela lutou muito para conseguir estar nesse espaço, né? E quando ela escreveu essa frase, né, na obra dela, que é icônica, né, para o feminismo, que é o segundo sexo, né, ela trabalha com essa questão de que a mulher é uma construção, ela tem que se construir para se tornar mulher, né? Então essa frase é muito importante e é inclusive utilizada para fortalecer a questão das mulheres trans, das mulheres travestis, né? Muito embora Simone não tenha escrito isso nesse contexto, né? Não se sabe, pelo menos, mas a construção dela foi... Mas se encaixa perfeitamente. Exatamente, né? Reforça isso, né? Dessa construção da gente se tornar mulher na busca pela nossa libertação, né? Dessas amarras, né? Nessa construção política, nessa construção social que a gente tem que fazer e que a gente faz. Porque né? o gênero homem-mulher não é definido só pelo órgão sexual. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Isso não existe. Por isso que a gente combate o feminismo radical, né? Uhum. Que, inclusive, é um feminismo que repulsa os homens. No sentido de que, quando há rodas de conversa em universidades, elas não permitem que homens sentem e participem. Porque elas colocam, homens são, todo homem é um potencial agressor, né? Então, e aí nós que não somos dessa linha, né, que trabalhamos com essa questão de que nós precisamos, assim, é o que o professor colocou bem, né? O homem não é o nosso inimigo, é o patriarcado, é o machismo que faz toda essa construção, né? É lógico que há espaços que nós mulheres precisamos nos reunir e nós traçarmos nossas estratégias e diálogos ali que os homens não podem participar. Mesma coisa os negros e negras. O branco não tem que estar ali, né? A questão do protagonismo que se fala tanto, né? De nós estarmos à frente das nossas lutas, mas os homens, os nossos companheiros estão juntos com a gente ali na luta para essa transformação, né? Então, o feminismo radical, qual que é o raciocínio? Biologicamente, anatomicamente, geneticamente é homem, então tem ali o gene da violência, da agressividade, então eu não aceito, não é mulher. E repito, né, tem uma frase muito triste, aquela frase triste de que se não tem útero, não é mulher. Isso não existe. As mulheres trans são mulheres e cada vez mais elas estão conquistando os seus direitos. E muito podem embora, ser feministas. tem o transfeminismo, né, professor? Transfeminismo. Tem o transfeminismo. E tem homem feminista, doutora? Então, homem feminista, eu não gosto, porque assim, tem homens que apoiam o feminismo, né? Porque o feminismo é uma luta política das mulheres então, por emancipação. Não pode falar um homem feminista. Tem um homem
Eu prefiro Um é que apoiador. não pode. Quem sou eu para dizer não pode aqui, né? Mas o que a gente coloca somos Ele é homens apoiador que apoiam do feminismo. da causa feminista, apoiadores da causa feminista. Sei. Porque a condição para se ser feminista é ser o quê? Mulher. É quem sofre a opressão, quem sofre a violência. Então, é esta condição, né? Então, o homem não sendo mulher, né? A gente... Companheiro, venha fazer a luta com a gente, porque a gente Apoiar precisa a transformar luta a feminista. sociedade, tá? Entendi. Ele é um apoiador, mas não é, digamos assim, naturalmente. É porque ele não tem a condição de ser mulher, né? A mulher cisgênero, a mulher transgênero, né? A mulher trans não é. Então nós que temos a propriedade, porque nós sentimos essa opressão, nós sentimos essa violência, assim como os negros e negras, né? Sei. De novo falando do 20 de novembro, eles que sofrem a violência, o racismo, então eles que estão à frente da luta. Nós brancos temos o dever de sermos antirracistas, mas estar no apoio da luta deles, porque à frente, o protagonismo é deles, eles que vão ditar como que deve ser feito. Uhum. Doutora, a senhora que está na luta aí, por assim dizer, com a mão na massa e na linha de frente, né, do tiroteio, a senhora sente que com a ascensão da extrema-direita no Brasil, aí, né, e um certo neofascismo, a senhora sente que aumentou a misoginia, o machismo, o patriarcado ficou mais, digamos assim, explícito, insinuante, atrevido depois da ascensão da extrema-direita? Claro, claro, nítido. Primeiro, houve o fortalecimento, né, daqueles que, de uma certa forma, se escondiam, né, atrás das suas quatro paredes ali, né, e se sentiram fortalecidos na figura do presidente da República, dos seus filhos e dos seus aliados, né, se sentiram fortalecidos. E pior, né, alguns homens começaram a enxergar na figura do presidente da República que o certo é violentar as mulheres, segregar as mulheres, os negros, as negras, e os até indígenas. Estuprar, né? Exatamente, o que ele fez com a nossa deputada Maria do Rosário, né? Um absurdo, né? Então, falar da questão do estupro, objetificar a mulher, né? Essa questão da objetificação, né? A fala você é tão feia que não merece ser estuprada. Então, assim, a questão... ou então que ele teve uma filha mulher porque fraquejou. Então, assim, a questão do feminismo, professor, é que você falou, a gente vai precisar de muitas horas e muitos programas para falar, né? Porque são várias questões que permeiam a luta feminista. Mas essa questão da objetificação da mulher também, né? De ter que atender a um padrão de estética, né? Que massacra as mulheres brancas, massacra as mulheres negras também, né? Mas aí teria que ter uma mulher negra para falar aqui, mas esse padrão todo. Então, essa questão da misoginia, do machismo, de falar você é feio, não merece... É tanta violência naquela frase dele, né? Que vai desde a questão de objetificar, de não colocá-la num padrão e dizer que ela merecia ser violentada, isso é muito grave, né? E a questão de fraquejar, né? A questão que ele falou dos negros e negras, então assim, houve sim o fortalecimento do machismo, da violência contra as mulheres, contra os negros e negras. Da misoginia. E aumentou o feminicídio, doutora? Assim, atrelar dados, né? Especificamente, né, a entrada do presidente da República, com isso a gente que é professor do campo da pesquisa é um campo perigoso a gente afirmar categoricamente, né? Mas a gente vê, né, pela movimentação social que houve um aumento, sim, mas a gente teve as questões da pandemia também, esses anos foram muito atípicos, né, foram de muita violência para as mulheres, a pandemia, né, também fez com que aumentasse muito a violência, né, contra as mulheres. Mas isso tudo fortaleceu, né? A partir do momento que você tem um líder, né, o presidente da República, que reforça isso, que diz que isso é normal, que essa é a regra, a mulher ser menor, a mulher merece ser violentada, ela pode ser violentada e mais. E aí eu vou voltar na questão da mulher fascista, né? Uma mulher que é do ministério, a ministra, né, do Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, avaliza e reforça toda a fala machista dos homens, do presidente da República, né? Então, as pessoas
que não tem esse conhecimento, né, que nasce e cresce no espectro do machismo, do patriarcado, vem uma mulher e um homem, né, que estão no topo do poder, terem o mesmo discurso de que mulher não é nada, que ela não merece estar naquele lugar, né, que... Então, qual que é a prática? Qual que é a prática que deve ser feita, né? Eles estão corretos, né? Por isso que a nossa importância do campo progressista, né, é chegar até as pessoas e dizer, não, não é isso está errado, isso tem que mudar, né? Porque está muito essa questão do neofascismo que você colocou, ela está vindo com uma onda muito forte. E quem? A questão marxista de novo, quem que está na linha do tiro? As mulheres, os trabalhadores, as trabalhadoras, os negros e negras, eles que estão nessa linha do tiro, né, do patriarcado, do neoliberalismo, do capital. Somos nós que somos assassinados, nossos direitos que são retirados a todo momento. Doutora, e em contrapartida, houve um recrudescimento disso tudo, né, que é um retrocesso, aumento da misoginia, machismo, patriarcado e tal. Em contrapartida, o movimento feminista reagiu e cresceu por causa disso? Está mais ativo, está mais efervescente, está mais forte? Sim, a gente precisa lembrar, né, que o movimento feminista está ativo desde antes da eleição de Jair Bolsonaro com o movimento Ele Não, né? Foram as mulheres que levaram milhares às ruas no Brasil e fora do Brasil, já acenando, já dizendo, este homem vai acabar com o país, vai massacrar todos nós, não só as mulheres. Então nós fomos às ruas e nos colocamos contra, fortemente contra, né? Ele se elegeu. E estatisticamente, né, os dados mostram que nós mulheres somos a maioria que não aceita Jair Bolsonaro no governo, que não compactua com esse governo e que quer essa transformação, que quer essa retirada desse indivíduo que eu me recuso a chamar de presidente da República, do poder e todos seus capatazes. Então, né? Dá para dizer, doutora, que conforme que a lei da física, que a toda ação corresponde a uma reação, as mulheres reagiram e estão mais fortes? As mulheres vêm reagindo, né? A gente tem que colocar uma coisa, professora, as mulheres sempre têm que estar na luta, é uma luta diária, né? Mas quando entra um indivíduo desse no poder, né, e fortalece todas essas práticas que nos matam existencialmente, fisicamente, de todas as formas, a gente vai para cima. E foi, de fato, reagiu? Tá Sim, reagindo? estamos reagindo, né? Tanto que os números apontam, né, nas pesquisas. Quem é pelo fora Bolsonaro, quem é pelo impeachment do Bolsonaro, a maioria são as mulheres. Uhum. Agora há pouco nós falamos na Simone de Beauvoir como uma referência na Europa do feminismo. Nós podemos lembrar a Angela Davis na América, que é uma referência do feminismo negro. A senhora tem aqui no nosso feminismo, digamos assim, tropical, uma referência dessa, semelhante a ela? Algum nome da estatura delas? Quem que é o seu paradigma de feminista no Brasil? Não, primeiro vamos colocar, né, vamos sair do campo da Europa e vamos colocar aqui nos trópicos. Né? Temos a Frida Kahlo, né, que é uma mulher muito importante. Ah, tá. O que o feminismo tenta resgatar também, professor, porque assim, muitas mulheres foram para o campo da luta, inclusive da luta armada, né, que depois é um contexto, uma fala, um outro programa que a gente pode colocar, e sempre aparecem na história os homens, né, os companheiros, né, Carlos Lamarca, mas pouco se fala da Yara, que é a companheira dele, que esteve ao lado dele nessa luta, né. Então o feminismo, ele resgata essas mulheres que são apagadas pela história, né. Mas aí, respondendo a sua pergunta, tem a Frida Kahlo, que além de uma artista revolucionária, no Brasil, feministas negras, né, Sueli Carneiro, né, a própria Dina Alves, que é uma grande escritora, advogada, né, que escreve muito sobre essas questões, né, a Conceição Evaristo, né, eu admiro muito, muito também a nossa companheira Márcia Tiburi, que é uma feminista, né, que é uma mulher que escreve bastante. Débora Diniz, para mim, são referências, né, são mulheres que eu sigo bastante. A Fernanda Jung é uma feminista do campo progressista? A Fernanda Jung, né, infelizmente, né, que não está mais aqui com a gente, né, sim, para mim ela era uma revolucionária também uma do referência campo, também do campo artístico, né, a fala dela, assim, a gente tem várias referências, né,
no campo da arte também, né? Não só no campo da política, né? Tem essas mulheres revolucionárias, assim. Mas temos muitas mulheres, né? E principalmente assim, eu gosto a Angela Davis, né? É referência para nós brasileiras também, apesar, né, da questão dos Estados Unidos, porque ela foi uma mulher da luta revolucionária, né? A mulher foi perseguida, ela doou a própria vida, né? O corpo dela, ela colocou o corpo dela na luta, né? Pelos seus companheiros, né? Dos Panteras Negras, né? Não é qualquer um que faz isso, né? E ela é uma grande referência para todas nós, né? Tanto que eu tenho ali na parede do meu escritório uma fotografia dela, né? Estampada ali na parede do meu escritório. Tem a fotografia de alguma brasileira feminista? Tem da Marielle Franco, né? Estou montando, né? Tem da Marielle Franco, que é uma mulher importante, que a gente não pode esquecer de falar de Marielle. Também era uma feminista da periferia, negra, sim, etc. Sim, exatamente, né? Então eu tenho a Angela Davis, tenho a Marielle Franco, eu tenho a Frida Kahlo, né? E tem as mulheres feministas de luta, que não são as grandes intelectuais, né? Que não têm as suas redes sociais, que eu tenho muito respeito, que eu quero citar, né? Que é a Clícia, que é a liderança da comunidade Nazaré Paulista aqui de Ribeirão, né? Que é a Rosilda também, né? Essas mulheres que resistem todos os dias ali, né? Que são feministas, né? Que não produzem intelectualmente, mas produzem luta todos os dias, que resistem todos os dias, né? Então a gente precisa sair um pouco, né, desse campo daquele feminismo intelectualizado, né? Dessa esquerda que só pensa nesses referenciais intelectuais e valorizar as nossas lideranças, né, que estão nas periferias, que estão nas comunidades. Então eu quero exaltar aqui essas companheiras, né, que resistem todos os dias, né, que lutam por sua moradia, que lutam por sua saúde, né, que trabalham todos os dias num sistema precário, de transporte público precário, né, e que estão fazendo a luta todos os dias. Heroínas anônimas. Exatamente, exatamente. E tem que exaltar essas mulheres também. Merece nome de rua também, né? Merece. Outra feminista também que eu tenho que ressaltar aqui, eu citei de Naves, que é a professora Soraya da Rosa Mendes, né, que é uma advogada negra que escreve muito sobre isso. Inclusive nos municia advogadas, né, com o processo penal feminista, né? Ela faz essa leitura do processo penal, instrumentaliza as advogadas feministas nesse campo de atuação. A Benedita da Silva também teve uma luta importante. Sim, claro, a companheira Benedita. Nós temos muitas ocupou companheiras postos do partido, de poder exatamente, importantes. né? Uma mulher negra ocupou merece referência também. Totalmente. Assim, não faltam retratos para a gente colocar aqui, nomes para a gente colocar. Está faltando é parede. Está faltando é parede. Mas há muitas mulheres ressaltando de novo, né? Que são apagadas pela história e que a gente tem que trazer à luz essas mulheres que fizeram todas essas lutas, né? Por exemplo, quando a gente fala do Lenin, né? Fala muito do Lenin, mas não fala da companheira dele. Uma vez eu lembro que uma aluna minha, né? Na rede social, publicaram a foto da esposa do Lenin, né? E aí perguntaram, nossa, que mulher linda, quem é essa mulher? E responderam, a esposa do Lenin. Eu falei, pessoal, vamos mudar a resposta, né? O nome dela é esse, que o nome russo que agora não consigo pronunciar. E o Lenin é o marido dela. Ela conheceu já o Lenin num movimento revolucionário. Ela já era uma revolucionária e na luta revolucionária conheceu o Lenin e eles se casaram. Era uma pedagoga revolucionária. Então, tá entendendo qual que é o mecanismo? Mesmo dentro desse campo, né? Portanto, o nome dela é Fulana e o Lenin é o marido dela. Companheiro, não. Exatamente, companheiro dela. Não é ela que é dele. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Doutora, nós estamos já sobre a hora, o programa foi tão bom, tão dinâmico e tão instrutivo que eu nem vi passar a hora. Eu queria pedir que a senhora fizesse finalmente as suas últimas considerações, livres, espontâneos, que a senhora achar que é importante falar. Obrigada, professor. Eu primeiro quero agradecer esse espaço, né, que é muito importante, e fazer um convite a todas, todos e todes, que dia 20 agora de novembro, né, nós teremos o ato Fora Bolsonaro aqui em Ribeirão Preto e também, né, pelo Dia da Consciência Negra, né, esse feriado que nós tínhamos em Ribeirão Preto e que foi retirado nesse direito, né, do povo negro em comemorar essa data, né, que reverencia Zumbi de Palmares.
né? Então nós vamos fazer essa luta, fora Bolsonaro machista, fora Bolsonaro racista, né, que está matando o povo de fome. E esse ato vai ser na comunidade Nazaré Paulista e nas comunidades vizinhas, né? É um ato que saiu do centro e foi para a periferia. Então, sem dúvida, é um ato histórico de extrema importância para a luta em Ribeirão Preto e nacional, porque ela foi construída, pautada pelas lideranças, pelo povo das comunidades, né, das periferias daqui de Ribeirão. Então, convido a todos e todas e todos para estarmos juntos nessa luta, para tirar esse governo fascista do poder, né, para trazer vida, pão, saúde, educação para todas as trabalhadoras e os trabalhadores desse país. Muito bem. Doutora, nós temos aqui uma pequena lembrancinha. Muito obrigada. Eu quero passar às suas mãos para a senhora se lembrar que o programa Direitos na Rede está aqui de portas abertas para as suas novas intervenções. Obrigada, professor. Para mim é sempre uma honra estar na sua presença, você sabe disso. Obrigado, é Obrigada, recíproco. professor. Obrigado. Muito bem, nesta edição do programa Direitos na Rede estivemos discutindo o feminismo petista contra o patriarcado e o capital. Eu recebi muito honrado a advogada doutora Flávia Meziara, que é também professora universitária, ativista de direitos humanos e é a secretária do setorial de mulheres do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto. Foi com ela que nós discutimos essa questão tão importante que diz respeito à justiça, que diz respeito à construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna para homens, mulheres e gêneros afins e, portanto, uma sociedade mais inclusiva e que possa ser, de fato, pacífica e onde todos possam se realizar plenamente como ser humano, independentemente do gênero, da raça, da cor, da origem, onde, enfim, a igualdade prevaleça e com ela a dignidade humana de todos os homens, que somos todos iguais, temos a mesma dignidade. Eu agradeço muito a presença da nossa doutora Flávia Meziara. Agradeço a minha equipe de produção, a produção do Zé Alfredo e a edição do Tiago Cavani, e agradeço especialmente a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento. Eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Direitos na Rede. Muito obrigado e até breve.